Olá pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Nanda Risse, Life Coach, e hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você é perfeccionista? Isso é bom ou é ruim? Vamos entender como é que funciona o perfeccionismo e o que acontece quando ele está em desequilíbrio. Para começar, vamos entender o que é perfeccionismo. Uma característica da sua personalidade, um defeito, uma qualidade. Na verdade, o perfeccionismo nós coaches consideramos como um dos valores da pessoa. O que é um valor? Só para resumir, a gente pode falar disso com mais profundidade em outro vídeo. O valor é tudo aquilo que faz parte da minha essência. Toda a nossa vida, nossas decisões, a forma como nós pensamos, a forma como nós enxergamos o mundo, a forma como nós agimos, estão baseados nos nossos valores. A maioria de nós nem conhece quais são os próprios valores e às vezes a gente tem a sensação de que está perdido, ou a gente tem sempre um sofrimento que a gente acha que não encontra a raiz, mas se você fizer uma avaliação, você vai descobrir que todas as vezes é batata. É porque você tem algum valor que está sendo ferido. Por isso você sofre com uma determinada situação. E o que significa esse valor do perfeccionismo? Uma pessoa que é perfeccionista ou que tem o valor do perfeccionismo, ela está sempre buscando o melhor, o perfeito em todas as áreas da sua vida, em todas as suas ações, nas suas escolhas. A busca de algo bem feito é muito natural e é muito saudável. A questão é quando o perfeccionismo está em desequilíbrio. Muita gente chega numa entrevista de trabalho e quando é perguntado qual é o seu defeito, aí a pessoa fala, eu sou perfeccionista. Como se fosse um defeito, mas achando que dizer que é perfeccionista, a pessoa vai, o entrevistador vai interpretar como, perfeccionismo é uma boa qualidade, na verdade. Mas não. Quem é realmente perfeccionista e tem este valor em desequilíbrio, tem muitos problemas, muitas dificuldades. Por exemplo, você evita pedir aumento no seu trabalho, porque não, eu estou esperando o momento certo, o momento perfeito, talvez eu ainda não seja merecedor suficiente deste aumento, e aí você trava e não pede o seu aumento, apesar de reconhecer o seu valor, apesar de saber o quanto você se esforça, mas você fica sempre esperando, esperando o momento perfeito, esperando a situação perfeita. Quando você se propõe a realizar alguma mudança, uma mudança de hábito, uma mudança de atitudes, aí você fala, não, quando eu tiver essa condição perfeita, eu faço a mudança. Quando eu... A pessoa que tem o perfeccionismo em desequilíbrio, ela fica travada. Ela não anda para frente porque ela nunca acha que é a hora certa, que é o momento certo, que ela tem as condições necessárias. Ela sempre fica esperando um algo mais. Mas a grande questão é, a gente nem sempre sabe qual é a característica perfeita, o momento perfeito. Então, o que significa a perfeição? O que é o momento perfeito? Qual é a hora certa? Quais são as condições perfeitas para uma ação? Então eu fico procrastinando. Coisas pequenas como eu procrastino uma tarefa que eu sei que eu tenho que fazer, mas eu já fiz outras vezes, eu refiz e eu nunca estou satisfeito. Aquilo ainda não está perfeito, não está pronto, nunca está pronto. Então eu sei que eu não vou conseguir agora, então eu deixo para lá, não faço. Você tem, por exemplo, o sonho de escrever um livro. Eu quero escrever um livro. Então, quando eu tiver perfeito, eu mostro para alguém. Quando tiver perfeito, eu lanço. Quando eu tiver o computador perfeito, quando eu tiver o português perfeito, quando eu tiver um editor, quando eu tiver... É o cenário perfeito. O perfeccionista está sempre buscando o mundo de Alice. Aquele que seria o ideal, aquele que seria perfeito. Mas a vida não é perfeita, as pessoas não são perfeitas, não existe a perfeição num geral. A gente consegue ver a perfeição em alguns elementos quando a gente diz, por exemplo, a natureza é perfeita.
Por que que a gente reconhece a perfeição na natureza? Normalmente porque não foi a gente que fez. E segundo, porque é uma condição da perfeição. Eu entendo que aquilo é perfeito, mas quando é comigo, quando é na minha vida, quando são nas minhas tarefas, eu não consigo reconhecer a perfeição. Outra questão em relação ao perfeccionismo é o quanto você pode prejudicar as suas relações. Então você acaba exercendo uma pressão muito grande em cima de você e em cima de todos aqueles que te cercam. Então, você quer que o filho tenha um estudo perfeito, você quer que ele arrume a cama da forma perfeita, você quer que o seu esposo ou sua esposa faça as coisas daquele jeito que você entende que é perfeito, é o seu perfeito. E você cria uma ansiedade tão grande pela busca dessa perfeição que você acaba tentando controlar as ações dos outros, buscando olhar para aquela ação e ver nessa ação do outro a sua perfeição, a tua percepção de perfeição. E como a perfeição para nós humanos não existe, qual é a consequência principal? Você acaba vivendo uma vida de frustrações, uma vida de ansiedade, acaba criando crenças em relação a você, de que você é incompetente, de que você não tem as habilidades necessárias. Tem gente que vou prestar concurso, então para prestar um concurso eu tenho que fazer o melhor cursinho preparatório. Mas e se eu não tenho dinheiro para fazer? Eu deixo de fazer o cursinho e deixo de prestar o concurso? Ah, eu quero muito abrir meu próprio negócio. Mas antes eu tenho que ter a quantidade de dinheiro ideal, eu tenho que estudar tudo sobre administração de empresas, eu tenho que saber tudo sobre marketing, sobre vendas. Será que eu preciso saber tudo antes de dar este passo? Quando eu vou tomar uma decisão, eu tenho algumas opções, mas eu não tenho a opção perfeita, então eu simplesmente deixo de tomar a decisão, eu deixo de seguir. Percebe como então o perfeccionismo em desequilíbrio, ele vai travando, represando a tua vida em todas as áreas. Se este é o seu caso, vamos conversar então como é que você pode começar a equilibrar o seu perfeccionismo. A primeira coisa é você entender, não existe perfeição, pelo menos não nas ações humanas, não os humanos conhecidos, não existe ninguém que não erra, mas existem pessoas que fazem. É diferente você buscar qualidade numa coisa. Ah, eu quero um carro que tenha qualidade, eu quero um trabalho que me ofereça satisfação, eu quero um relacionamento que seja bom para mim, eu quero uma alimentação que me faça bem. Mas perfeita, o carro perfeito existe? O que é o carro perfeito? O que é o trabalho perfeito? O que é o negócio perfeito? A partir do momento que você fala, ok, eu não vou encontrar perfeição, as coisas não são perfeitas, mas elas podem ser ideais. Faz uma autoanálise agora e se pergunta, como o meu perfeccionismo tem prejudicado a minha vida? Você já parou para pensar nisso? Escreve aqui nos comentários para mim como é que o seu perfeccionismo tem travado a sua vida, tem prejudicado a sua vida. Faça essa avaliação. E aí você decide, eu quero continuar nessa represa, eu quero continuar com a minha vida parada, eu quero continuar me sentindo frustrado, incompetente, infeliz, insatisfeito, preocupado, ansioso, porque eu estou o tempo todo esperando e buscando a coisa perfeita, a perfeição. Se você decidir que não, que você está cansado, que você está cansada de viver desse jeito, então comece a seguinte ação. A primeira coisa é você adquirir uma visão realista do mundo, uma visão realista do cenário em que você vive, em como é a sua vida, em como são os recursos que você tem disponível, o que você sabe, o que você não sabe, dependendo do tema. Então, por exemplo, vamos falar aqui de procurar um emprego na empresa diferente, numa empresa diferente. Então, qual é a empresa perfeita para mim? Qual é a empresa perfeita no atual cenário?
Que cenário é esse? O meu objetivo é conseguir um trabalho melhor. Qual é a minha realidade? Quais são os conhecimentos que eu tenho agora? Quais são meus pontos fortes que eu vou poder usar neste novo emprego, para buscar este novo emprego, para me destacar na empresa? Onde eu moro? Qual é o endereço, a proximidade ideal para esta empresa? Então, mude a palavra perfeito para ideal e olhe para as coisas, traga para sua consciência a realidade. E a pergunta é: o que nesta situação é perfeito / ideal para mim? Eu quero abrir um negócio. O negócio que eu sonho, o negócio perfeito para mim precisa de um investimento de 1 milhão. Mas o que é importante? O tamanho do negócio ou a realização de ser um empreendedor? Se eu não posso ter 1 milhão de reais para abrir um negócio perfeito, quanto eu tenho para abrir a minha empresa agora? Eu tenho 30 mil? Eu tenho 50 mil? Eu tenho 100 mil? Qual é a minha realidade? Se é 50 mil que eu tenho que pensar em uma empresa, um negócio que se ajuste ao meu investimento. Se eu quero pedir um aumento para o meu chefe, eu avalio quanto eu gostaria de ganhar. Perfeito que eu ganhasse 100 mil reais. Ok, mas hoje eu tenho conhecimento, habilidade, experiência que se adequam a um salário desse? Não. Então, qual é o salário perfeito para mim? Eu ganho 5 mil e quero começar a ganhar 6 mil. O salário perfeito para mim é 6 mil. Se eu tenho recursos internos, competência, experiência, conhecimento para uma vaga que paga 6 mil reais por mês. Essa é a vaga perfeita agora. Essa é a vaga ideal agora. Quero mudar para uma casa. Mas eu queria uma mansão. Ou eu queria uma casa de 3 quartos. Mas hoje eu só tenho condições de comprar uma casa de 2 quartos. O que é melhor? Uma casa de 2 quartos ou casa nenhuma? Um aumento de 1.000, 1.200 reais ou aumento nenhum? Um emprego que tem 2 ou 3 características melhores do que o meu anterior? Ou emprego nenhum, ou o emprego velho? Tem uma frase do budismo e tem um monte de coisa que é meu mantra, inclusive, que é: antes feito que perfeito. Melhor um negócio de 30 mil, onde eu tenho possibilidade de exercer as minhas capacidades empreendedoras, ser meu próprio chefe, do que negócio nenhum. Melhor um carro que atenda às minhas necessidades, que pode ser me levar para os lugares, que pode ser me dar conforto, do que carro nenhum. Já que eu não posso ter o carro que estaciona sozinho, que toca musiquinha na roda, que acende a luzinha. São alguns exemplos, e aí eu gostaria de pedir de novo para que você coloque aqui o seu exemplo de como o perfeccionismo tem travado a sua vida, até para a gente discutir, quem sabe, em próximos vídeos. Primeiro, observe a tua realidade, qual é o teu cenário, o que você tem ali, o mais perfeito possível. Troque a palavra perfeito por ideal. Se eu não tenho o perfeito, eu posso conseguir o ideal. É melhor o ideal do que nada. E não deixe mais que essa sensação de frustração, porque você não vai achar aquilo que você procura, e aí você se frustra, e aí você se fecha, e eventualmente para de tentar. Para de tentar ser feliz, para de tentar melhorar na vida, para de tentar passar num concurso, para de tentar fazer faculdade, porque não é perfeito. Você passou num concurso que não é o ideal, que não é o perfeito, mas é o ideal, é aquilo que você tinha disponível naquele momento. Essa é a sua realidade. E você pode sempre progredir um pouco mais. Essa é a intenção de viver. A gente crescer e se desenvolver o tempo todo, mas sem buscar o perfeccionismo, sem se tornar uma pessoa neurótica que enlouquece todo mundo e enlouquece a si mesmo e que fica travado. Pense sobre o seu perfeccionismo. A dica principal é: observe a tua realidade com franqueza, com honestidade. O que eu tenho de ideal aqui para fazer aquilo que eu quero? Aquilo que eu desejo? Abrir um negócio, trocar de emprego, prestar um concurso, fazer uma faculdade.
Qual é o perfeito para mim? Qual é o ideal para mim, segundo os meus recursos, segundo a disponibilidade? Trabalhe com o possível. Se o possível não é o perfeito, não tem problema. Melhor um possível do que um impossível pro resto da vida. Certo, pessoa? Pense nisso. Manda para mim sugestão do que você quer que a gente fale por aqui. Manda suas questões. Se você quiser contar a tua história, se você quiser fazer uma pergunta para eu responder diretamente, pode fazer. Não quiser falar seu nome, não tem problema. Curte aqui o nosso vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Compartilha com seus amigos, com as pessoas que você acha que precisam ouvir um pouquinho mais dessa mensagem. Não esquece de inscrever no canal. Terças e quintas nós temos vídeos aqui no nosso canal. Muito obrigada por você ter assistido. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!